Fala galera, beleza? Espero que estejam bem. E no vídeo de hoje vamos falar de quem foi o pior e o melhor monarca da história da Inglaterra. E sem enrolação, bora pro vídeo. Sigo meus bons? Vamos começar falando logo de cara do pior. O pior monarca da Inglaterra nasceu no dia 28 de janeiro de 1491, no Palácio da Placentia, recebendo o nome de Henrique. Henrique não era nem esperado a se tornar rei, mas com a morte do seu irmão Arthur, passou a ser o primeiro na linhagem de sucessão, e então apenas há 4 dias de completar 18 anos, subiu ao trono e foi coroado como rei da Inglaterra. Henrique VIII reinou de 1509 até 1547, sendo o segundo monarca da Casa Tudor. Seu reinado é marcado por, digamos, algumas polêmicas. Uma delas é a separação da Inglaterra da Igreja Católica. E se você já ouviu falar da Igreja Anglicana, sim, foi ele o fundador. Se intitulou chefe supremo da Igreja na Inglaterra e boa. Sabia não? Diz a lenda que isso aconteceu devido à sua vontade de se separar de sua primeira esposa, a quem Henrique culpava por não lhe dar nenhum herdeiro homem. Também era muito obcecado em conquistar a França. Ele tentou 2 vezes. A primeira em 1513, ao lado do imperador Maximiliano I, mas sem muito sucesso. Entretanto, na segunda tentativa, suas forças até conseguiram capturar uma importante cidade francesa, chamada Bolonha sobre o mar. Mas, devido aos altos custos da guerra, a Inglaterra ficou ruim das pernas e entregou de volta a cidade à França após um pagamento de resgate. Não consegue, né? Durante seu auge como rei, chegou até ser considerado atraente, educado e realizado, sendo descrito até como um dos governantes mais carismáticos a ocupar o trono inglês. Mas como ele passou disso tudo para ser eleito o pior monarca da história? Bom, como eu disse, ele queria porque queria um herdeiro homem, e acreditava que uma mulher não seria capaz de consolidar a dinastia da Casa Tudor, devido à frágil paz que existia após a Guerra das Rosas. E pensando assim, Henrique se casou 6 vezes. Porra! Tudo isso? E de suas 6 esposas, 2 foram decapitadas. A primeira foi Catarina de Aragão, de 1509 a 1533. Depois, durante 3 anos, com Ana Bolena, sendo ela uma das decapitadas. Joana Seymour foi a terceira, durando 1 ano. Com ela ele conseguiu ter um filho homem, mas ela morreu pouco depois de dar à luz. A quarta chamava-se Ana Cleves, mas não durou muito, apenas alguns meses. Catarina de Howard foi a quinta e o casamento durou apenas 1 ano. Foi acusada de adultério e foi a segunda a ser decapitada pelo rei com apenas 19 anos de idade. A sexta e última chamava Catarina Parr e durou 4 anos. Com o passar dos anos, Henrique ganhou muito peso, tornando-se obeso mórbido e com uma péssima saúde, o que contribuiu para sua morte. Com tudo isso, no final de sua vida, era lembrado como egoísta e inseguro. Morreu em 28 de janeiro de 1547, aos 55 anos, e está enterrado na Capela de São Jorge. Bom, e a melhor monarca inglesa nasceu em 7 de setembro de 1533, recebendo o nome de Elizabeth. Vale lembrar que Elizabeth era filha do rei Henrique VIII. Parece que o ditado tal pai tal filho não se encaixa muito bem nessa ocasião. É verdade. Elizabeth, também chamada de Rainha Virgem, foi rainha da Inglaterra e Irlanda de 1558 até sua morte, sendo a 5ª e última monarca da Casa Tudor. Assim como seu pai, Elizabeth quase não se tornou rainha. Com a execução de sua mãe, seu meio-irmão, o rei Eduardo VI, excluiu tanto ela quanto sua irmã Maria da linhagem de sucessão. Chegou até ser presa algum tempo depois, sob suspeitas de apoiar rebeldes. Mas, mesmo depois de perder sua mãe e ser acusada de traidora, conseguiu se tornar rainha. Como sendo a última da Casa Tudor, muitos esperavam que ela se casasse e continuasse a linhagem da família. Porém, ela nunca se casou e ficou famosa por sua virgindade enquanto envelhecia. Durante seu reinado, foi bem mais moderada do que seu pai,
mas mesmo assim, em 1570 foi declarada ilegível pelo Papa, fazendo assim surgirem várias conspirações, mas nenhuma funcionou. Na área militar, ela apoiou várias campanhas ineficazes e mal equipadas, nos Países Baixos do Sul, na França e Irlanda. Mas em 1588, tudo mudou, quando a Espanha decidiu invadir a Inglaterra com sua armada invencível, e devido ao fracasso espanhol, Elizabeth foi associada a uma das maiores vitórias inglesas da história. Seu reinado é conhecido como período elisabetano, sendo considerado uma era dourada da Inglaterra. Dizem que quando sua educação formal terminou, ela era uma das mulheres mais bem educadas de sua geração, sabendo falar 7 línguas, sendo elas francês, flamengo, italiano, espanhol, latim, grego e inglês. E supostamente, no final de sua vida, também aprendeu galês, córnico, escocês e irlandês. Ficou conhecida por sempre vestir roupas coloridas e uma peruca vermelha, com uma maquiagem totalmente branca, mas não sendo uma opção de beleza. Em 1562, aos 29 anos de idade, foi diagnosticada com varíola, uma doença que quase a levou à morte, deixando várias cicatrizes em seu rosto, por isso a maquiagem forte. Elizabeth I morreu aos 69 anos, no dia 24 de março de 1603, devido a uma grande depressão, e está enterrada na abadia de Westminster. Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.